Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Aqui embaixo. Dê também o joinha para a gente saber como é que está sendo a apreciação de vocês sobre as nossas aulas. Eu quero agradecer aqui por todos os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores do canal, de maneira especial a Márcia Aparecida, Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica, existencial, onde se tratam de temas teológicos, filosóficos, espirituais, enfim. É um local de muita acolhida, um ambiente muito bom, onde você pode levar as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre a vida, sobre a sua espiritualidade. Bom, também quero agradecer a Ana Lúcia Escapim, né, e tantos outros colegas e amigos, alunos que nos patrocinam de maneira anônima. Bom, gente boa, o tema desse estudo bíblico agora será o Pentateuco. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, a dita Torá hebraica. Então nós vamos dividir esta aula esse estudo sobre o Pentateuco em 4 lições. A primeira lição será uma introdução básica do Pentateuco. A segunda lição nós vamos tratar sobre a composição literária, autor, datação. A quarta lição será os contos e a história bíblica, né? o conteúdo propriamente dito. E a quarta aula, a herança teológica e o sentido religioso do Pentateuco, de maneira especial para nós cristãos. Bom, nós vamos começar essa nossa primeira lição tratando sobre a introdução do Pentateuco. Desde as coisas mais básicas, mais simples, até algumas coisas que são já mais elaboradas. Bom, os primeiros 5 livros da Bíblia. Este é o Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia que constituem um todo que os judeus chamam de a Torá, né? Frequentemente traduzido como lei, mas de uma maneira especial significa instrução ou ensino, né? Então esse é o verdadeiro sentido que o povo hebreu dá à Torá, ao Pentateuco, né? O livro da lei. Os primeiros testemunhos, o primeiro testemunho certo é encontrado no prefácio do Eclesiástico ou do livro de Sirac. O nome era ocorrente já no início da nossa era. Então no Novo Testamento, né, de maneira especial, já vem a reflexão. Então também ali, então, de maneira especial no livro de Mateus, né, que é escrito em hebraico, ele é tratado como a lei, a Torá. Então, Mateus 5,17, nós vamos ler essa expressão: não julgueis que vim para abolir a lei, ou os profetas. Não vim para abolir, mas para levá-los ao pleno cumprimento, ou à perfeição. Então, o tema, o texto, o conceito que é aplicado nesse versículo no Evangelho de São Mateus é próprio citando a Torá, a lei. Essa lei não será, juntamente com os profetas, ela não será abolida. Cristo não veio fazer isso, mas veio dar pleno cumprimento. Em Lucas 24, 44 também vamos achar a citação, e aqui com uma ênfase: a lei de Moisés. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando estava ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, essa citação, ela vai dizer que a Torá é algo que nos vem por um legislador. Esse legislador é Moisés. Então essa é a dinâmica que nós vamos encontrar para a compreensão propriamente do Pentateuco. A preocupação com cópias gerenciáveis desse grande conjunto fez com que eles dividissem o texto da Torá em 5 rolos de comprimentos quase iguais. Então essa é uma preocupação que eles tinham. Então, para que cada uma das 5 partes tivesse o seu valor e tivesse esse valor fosse explicitado por algo, podemos dizer, quase que físico,
o tamanho dos rolos são mais ou menos o mesmo tamanho para todos eles. Bom, daí vem um nome que é dado. Em língua grega, o Pentateuco é traduzido como Pentateuchos, né? Os 5 volumes, que transcrito para o latim ficou Pentateucos, né? E para o português, Pentateuco. O judeu, por outro lado, além de lei, ele também chama de os 5 quintos da lei, né? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ou seja, as 5 partes da Torá. A divisão dos 5 livros é testada antes da nossa era pela versão grega da Septuaginta, a versão dos 70. E esse uso se impôs, né, também se impôs à nossa fé cristã, que classificou os volumes de acordo com seu conteúdo. Então, podemos dizer que sobre um influxo de uma compreensão do que eram esses rolos, né? Eles são assim denominados Gênesis, que não é outra coisa senão começa com a origem do mundo, ou seja, o livro das origens. O Êxodo, que começa com o Egito, então é a saída do Egito, é toda a história da caminhada do Egito. O livro do Levítico, que contém a lei dos sacerdotes e dos levitas. O livro dos Números, devido à enumeração dos capítulos, né? E uma outra coisa, a quantidade que vai haver de contagens, ou seja, de recenseamentos. E a última obra, chamada Deuteronômio, que é a segunda lei. De acordo com a interpretação grega de Deuteronômio 17, capítulo 17, versículo 18. O conteúdo em hebraico, para os judeus, ainda designam cada livro com uma palavra. Por incrível que pareça, essa tradição ela se perpetuou também na tradição da própria igreja. Ou seja, da mesma maneira que os hebreus eles dão um nome ao livro com a primeira palavra que nós vamos encontrar nos livros, também a tradição cristã costuma nomear os documentos da igreja até hoje pelas suas primeiras palavras. Então é uma herança, isso mesmo, para que a gente entenda. O Gênesis é o livro, a primeira palavra é no início, em hebraico, Bereshit. Livro do Êxodo, os nomes, Shemot, Vaigiria, ele que ligou, Bamidab, no deserto. Então nós vamos ver. E Debaim, as palavras. Então nós temos o Deuteronômio, nós temos todos os 5 livros, eles têm esses nomes: Bereshit, Shemot, Vaigra, Bamidab, Bar, Debaim. Então esses são os livros, os nomes dos livros do Pentateuco na língua hebraica. É assim que eles se referem aos livros da Torá. Bom, o que nós vamos fazer agora é um pouquinho, uma pequena síntese, livro a livro, do que fala cada um desses 5 livros. Bom, primeiro livro, o livro do Gênesis, que é dividido em 2 partes desiguais, né? Primeiro são 50 capítulos, mas são 2 partes desiguais. A história primitiva, que é a história das origens, é do capítulo 1 ao capítulo 11. E a história dos patriarcas vai do capítulo 12 até o capítulo 50. Do capítulo 1 ao capítulo 11 nós temos a história primitiva. E são aqui como um pórtico que antecede a história. Ou seja, o que se pensa, o que se pretende com isso? Que haja a origem das coisas. Ou seja, é uma porta que se abre, que antecede a história da salvação, que será contada em toda a Sagrada Escritura. Ela remonta às origens do mundo e entende-se a perspectiva que o judeu tem do conceito de humanidade. Ela começa com a criação do universo, do homem, o fato do pecado, como ele entra no mundo,
as consequências desse pecado, o crescimento da perversidade fomentada pelo pecado, que atrai um castigo ao dilúvio, após a nova geração, que começa com Noé, a terra que é repovoada, e aí existem tabelas genealógicas cada vez mais estreitas, finalmente chegam até aquilo que é o mais interessante, ou seja, Abraão, o pai do povo escolhido. Então, toda a história primitiva, ela vai remontar de Deus, no seu princípio, que cria do nada com o poder de sua vontade, de sua determinação, faz o universo, faz o mundo, faz a natureza, cria o homem, e esse casal que a ele é dado todo o domínio sobre a criação. Eles caem, traem o projeto, vão para são expurgados do Éden, e depois eles fazem todo um caminho. Porém, esse caminho ele vai sendo ferido pelo pecado original, até o momento em que há uma purificação. Então, a purificação, essa purificação vai reiniciar um projeto novo para a humanidade. E aí nós temos o dado da fé. O dado da fé que é apresentada a Abraão, o pai do povo escolhido. E aí nós estamos no capítulo 12. O capítulo 12 vai contar essa história, né? E aí vai contar a história de figuras de grande importância para o povo de Israel, ou seja, os pais da fé, os patriarcas. Aí nós temos o primeiro patriarca é Abraão, é o homem da fé. A obediência dele é recompensada por Deus com uma descendência. E é também essa descendência, essa posteridade que vai fazer com que a terra seja abençoada. Então, ela é abençoada pela presença dos descendentes de Abraão, os homens de fé. Aí nós temos o filho de Abraão, o segundo patriarca, que é Isaac, que é uma figura muito simples, muito pálida, né? Cuja vida é contada sobretudo pelas relações que mantém com seu pai. Ou seja, ele experimenta na sua vida o reflexo da fé de seu pai. Então é muito interessante isso. Nós temos Jacó, filho de Isaac, né? Que são dois filhos, né? Esaú e Jacó. E aí nós temos toda a história, como é que a bênção vai passar não para o primogênito, mas para o filho segundo. E aí Jacó é um homem que luta pela bênção, luta pela graça. Ele reconhece esse dom e ele quer esse dom para si. Então, ler a história de Jacó é ler a história de um homem astuto, né, que suplanta pela sua dedicação ao seu irmão Esaú. Rouba a bênção, podemos assim dizer, que o pai Isaac tinha dado a ele. Supera o tio, ele faz a caminhada junto com o seu tio Labão, né? Então todas as habilidades que seriam úteis, né, se Deus não tivesse preferido Esaú antes do seu nascimento e se não tivesse renovado as promessas da aliança feitas a Abraão. Os 12, nós temos aí também dentro dessa parte de Êxodo 25, 19, 36, nós vamos ter os 12 filhos de Jacó, os seus ancestrais, as 12 tribos de Israel. E a última parte do Gênesis é consagrada a um deles, de maneira especial a José. José, que é um dos filhos de Jacó, o seu predileto. Então nós vamos ter aí os 12 filhos. O fato é que o fato é que a história de José é a história que antecede a história da lei. Então nós temos até aqui a história do povo, a história da fé do povo, a história da bênção do povo. Então José é o centro dos capítulos 37 ao 50, né? Menos o 38 e 49, né? Que tem algumas peculiaridades nesses capítulos, né? A história que
aqui ela vai se diferenciar um pouquinho das histórias anteriores, porque ela se desenrola sem intenção visível de Deus e sem uma nova revelação, mas é toda um ensinamento, ou seja, a virtude dos sábios é recompensada e a providência divina transforma em bem os pecados dos homens. Então, se a gente pudesse fazer uma análise, Abraão é o pai da fé, Isaac é o portador da fé, Jacó é o multiplicador da fé e José é aquele que abraça a fé. Abraça a fé em termos práticos. Ele transforma a fé em sabedoria, ele transforma a fé em recompensa, ele transforma a fé em providência. Então, estudar estes patriarcas é entender como é que Deus se manifesta na vida dos homens, Deus se manifesta na história. Essa história que começa lá com Adão e Eva, tem toda a caminhada, vai passar por uma purificação no livro de Noé e chega até José como o homem que multiplica a bênção. O livro do Gênesis é um todo completo. É a história dos ancestrais, os ancestrais da fé. Cada um deles não tem a obrigatoriedade de ter existido daquela maneira, porque cada um deles é mais que um homem, é uma ideia, é um conceito a ser entendido, é um conceito a ser compreendido. Os 3 livros seguintes, que nós vamos estudar dentro do bloco do Pentateuco, é no contexto da vida de Moisés. Moisés, que é um descendente das 12 tribos. É um desses filhos que foi para o Egito, que foi para a terra estrangeira. Ele que é filho de um hebreu, mas é criado dentro do ambiente de uma corte estrangeira. Ele que tem tudo entre os estrangeiros, tem tudo entre os mundanos, mas volta o seu olhar para quê? Para os seus. Então, ele não somente nasce no povo da bênção, mas ele adota, ele adere, ele escolhe, ele tem predileção pela sua herança. Ele faz a bênção acontecer na sua vida porque ele decide ser. Isso é muito interessante. Então, os 3 livros formam um bloco que, em contexto com a vida de Moisés, relatam a formação do povo eleito e a origem do direito social e religioso do povo de Israel. Então, o primeiro livro, dentro dessa dinâmica, é o livro do Êxodo. O livro do Êxodo que desenvolve 3 temas principais. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 15, a libertação do Egito. Então, o povo da bênção que perde a bênção, que se torna escravo, que está na mão de um povo estrangeiro, que está sendo oprimido, que é libertado, que tem um Goel, um libertador, que é Moisés. Então, a libertação do Egito. Depois, esse libertador se torna um legislador, se torna um chefe, esse chefe que conduz. E aí do capítulo 15 ao 18 nós temos a viagem pelo deserto. Viagem pelo deserto que é um período de purificação. E quando essa purificação está no seu ponto mais alto, capítulo 19 até o capítulo 40, nós vamos ter aliança. Aliança que não é simplesmente dar a lei, mas é ensinar a transformar esta lei em atitudes práticas, em atitudes visíveis. Então Moisés, que recebe a revelação do nome de Yahvé no monte de Deus, traz de volta os israelitas libertos da escravidão. Em uma teofania impressionante, Deus faz aliança com o povo e dita leis. Então agora a lei ela se torna algo palpável, ela se torna algo material, ela se materializa e uma vez materializada ela exige obediência. É a obediência que vai dar a justiça e é a justiça que vai levar à santidade. E assim se conclui um pacto, Porém, esse pacto também é quebrado. Então a marca do pecado original novamente volta à cena. Então é quebrado. Então, desculpem, Deus conduz, Deus liberta, Deus faz prodígios, mas em dado momento de fraqueza, de descuido, surge a idolatria. Adoração ao bezerro de ouro e Deus, mais uma vez, ele reúne o povo, perdoa e renova a aliança. Então,
podemos ver que essa dinâmica ela vai se repetir inúmeras vezes na caminhada de Israel. Por isso que entender e compreender a estrutura do livro do Êxodo é tão importante. É uma série de sistemas legais que regulamentam a caminhada no deserto, a adoração no deserto, enfim, a experiência de Deus que está no caminho. Deus que se faz presente e se torna bênção através do que? Da adesão, da atitude deste povo. Aí nós temos a temática, ou seja, a adoração do deserto, e a temática do livro do Levítico, ou seja, é um povo que crê, em Yahvé. Então, esse povo que crê tem que transformar aquilo que é a sua vivência cotidiana, a sua vivência moral, a sua vivência social, em algo que seja palpável, que seja conhecido, e aí transforma-se em rito. O Levítico é quase exclusivamente de natureza legislativa. São as leis que vão determinar a fidelidade, a justiça e a santidade do povo. Contém, primeiro, a demonstração da adesão, que é os rituais de sacrifício. Capítulo 1 até o capítulo 7 nós vamos ter isso. Do 8 ao 10 nós vamos ter a investidura cerimonial dos sacerdotes, ou seja, a escolha de um grupo para que esse grupo seja de uma estirpe diferente, aplicada a Arão e seus filhos, então, os descendentes da tribo de Levi. Capítulo 11 a 15, as regras relativas à pureza e à impureza, que encerram-se um ritual de expiação. Por que isso é tão importante? Porque não basta dizer-se judeu, não basta dizer-se do povo de Israel. Eu tenho que ter, não somente nas palavras, não somente nas atitudes morais, mas também na minha maneira de viver cotidianamente, transformando cada atitude numa ação de louvor a Deus. Capítulo 17 a 16 é a lei de santidade, que inclui uma liturgia, ou seja, celebrar a Yahvé, celebrar a presença de Deus no meio do povo, celebrar no tempo. É muito importante essa parte do capítulo 17 ao capítulo 26, porque se celebra Deus presente no tempo, a santificação do tempo, ou seja, aquilo que é imutável, ou seja, Deus está em todo momento, em todo local, presente. E o apêndice no capítulo 27, que é o último capítulo, especifica as condições para o resgate de pessoas, animais bem consagrados. Então, aqui, no capítulo 27, é um apêndice que se faz para quê? Mesmo que haja, quando houver a queda, quando houver o fraquejar, quando houver como devolver a pureza novamente, como resgatar aquele que se perdeu, como resgatar aquele... Inclusive aqui são os rituais de iniciação estão aqui dentro, seja o batismo, ou seja, um pai e a mãe que levam o seu filho, apresentam e entregam rolinhas, né? Aquilo é um resgate, ou seja, aquilo que estava perdido para o pecado agora é resgatado para a bênção. Então isso é interessante, porque isso vai fazer parte da caminhada do povo de Israel. Isso é quase que uma identidade do povo de Israel. Não é simplesmente uma ideia, mas é uma prática que se torna visível em todas as atitudes desse povo. Bom, esse povo que tem como fundamento a bênção de Deus. Eles são portadores da bênção. Esse fato é importante, porque é a temática do livro dos Números. Os Números retomam o tema da viagem do deserto. Novamente, vão se recontar as histórias. Sua principal marca são os recenseamentos do povo. E por que o recenseamento? Contar as famílias, contar os habitantes, saber onde está a graça. São todos filhos da bênção. Então, quem são os descendentes dessa bênção? Onde está essa bênção? As famílias, o nome das famílias, o nome das tribos, quantos tem? Ou seja, é quase que um controle de estoque da bênção de Deus. Né? Após a celebração da Páscoa, eles vão deixar a montanha sagrada e vão fazer as etapas, né, de uma tentativa de entrar na terra de Canaã. Então, todo esse povo que saiu
do Egito, que caminhou com Moisés, que vivenciou a experiência de Deus no deserto, a liturgia do deserto, agora está diante da bênção. A bênção materializada, que é a terra prometida. Na terra prometida, este povo vai fazer a experiência de Deus. Então nós temos a saída do Sinai, o recenseamento do povo, capítulo 1 ao 4, as grandes ofertas feitas na indicação da tenda, a tenda que é a marca da presença de Deus no caminho. A celebração da primeira Páscoa, a Páscoa diante da bênção. E depois uma tentativa, do capítulo 11 ao 14, da entrada na terra de Canaã. E aí, depois de uma estadia, partem novamente para a terra prometida e capítulo 20 e 25 fazem experiência do cerco de Jericó. Então, onde os madianitas são derrotados e as tribos de Gad e Ruben se estabelecem na Transjordânia, que é o ponto entre o deserto e a terra prometida. E aí se finaliza o livro do Êxodo com uma lista que resume etapas do Êxodo, como é que ele se deu. Em torno dessa história da caminhada do Êxodo são agrupadas as grandes ordens da legislação do Sinai. E aí se dá as determinações para a instalação em Canaã. Ou seja, o povo vai para os assentamentos em Canaã. A terra foi tomada, é sua, a bênção está nas suas mãos. Agora, como é que nós vamos gerenciar a bênção? É a temática do livro do Deuteronômio, que não é outra coisa senão o código da lei. As leis civis, as leis religiosas, elas são colocadas, porque agora não é mais um bando de nômades, é um povo que vai se estabelecer nessa terra. E ele tem que se estabelecer enquanto nação, então, enquanto povo. O Deuteronômio tem uma estrutura, é um código de leis, né? 12 até o 26 nós temos isso, o capítulo 12 e o capítulo 26 nós vamos ter isso, que se insere dentro de um discurso de um legislador, que é Moisés. É um conjunto de discursos que vão sendo aprimorados, vão sendo apresentados. Então, são os discursos de Moisés. Eles vão ser pontuados como a fonte de quê? De inspiração para que o povo de Israel viva dentro da terra de Canaã a mensagem de Yahvé, a fidelidade de Yahvé, a pureza de Yahvé. O Código Deuteronômico retoma as leis que foram promulgadas no deserto, só que agora ela vai dar uma atualização a essas leis para que elas sejam vividas na terra da bênção. Então não estão mais a caminho, eles estão na posse da bênção, eles estão na terra. Então aquilo que viveram no caminho, que almejaram no caminho, agora eles têm que tomar posse e colocar em prática. Os discursos de Moisés dentro do livro do Deuteronômio, eles recontam os grandes acontecimentos do Êxodo, do Sinai, e mostram que tudo aquilo que aconteceu é obra da ação de Deus no tempo. Como Deus está presente no tempo, Deus está presente na vida de cada um através da vivência e da obediência à lei. A lei é a prova de que Yahvé está presente no povo de Israel. Ou seja, viver a lei é dizer que Deus está. Onde está um judeu, um hebreu justo, um hebreu obediente, ali se manifesta a ação da graça de Deus. E assim, meus caros amigos, nós findamos essa nossa primeira lição, que tinha como principal fundamento apenas uma apresentação da Torá, ou seja, do Pentateuco, desses 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Eles são muito importantes porque eles vão dar toda a estrutura de compreensão do povo de Israel na sua caminhada para a terra prometida, para a posse da bênção. Essa caminhada ela é muito importante porque ela vai dar o quê? O norte para este povo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um joinha aí. Quem não se inscreveu, se inscreve. Toda a temática, todos os textos que estão sendo
que fazem parte do estudo. Eles estão aqui nas descrições, no link, você clica, ele vai trazer o texto em PDF para você ler e acompanhar. Até a próxima lição, onde nós vamos trabalhar da composição da obra literária do Pentateuco. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo.